Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Estávamos a continuar a parte, a história, o evento onde o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estão juntamente com os discípulos, com os companheiros, a cavar a trincheira para se defenderem contra a invasão de 10.000 homens que vieram de toda a Arábia, se uniu para realmente invadir de uma vez por todas Medina Munawwara. Dizem que até o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio delineou e marcou onde a trincheira tinha que ser aberta e fez até as marcas, o que mostra que, muito provavelmente, ele recebeu a orientação divina onde realmente cavar e onde fazer, portanto, toda esta escavação. A batalha foi muito provavelmente na época do inverno e por essa razão também havia muito pouca comida. Os relatos que nós apanhamos e os registros da hadith que são veiculados mostram que eles estavam a passar fome, muito provavelmente que era inverno, ou se calhar eles, por causa da escavação e mais os 30 dias que vão ficar debaixo de cerco, naturalmente que ninguém trabalhou, portanto já havia pouca comida, e eles não estavam preparados para esse tipo de situações. Foi a primeira vez que realmente uma situação dessas iria acontecer. Em Bukhari vem que eles comiam pão seco de centeio e com óleo por vezes, e às vezes era só sementes e muitas vezes nem isso. E a fome era tanta que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam uma vez até foi visto quando ele estava a trabalhar, quando ele estava a escavar, que ele tinha uma pedra amarrada ao estômago e bem apertada para dar aquele sentimento de barriga cheia. Este era o estado de espírito. Naturalmente o profeta nunca mostrou isto a ninguém, ele era um líder, ele não demonstrava que estava a sofrer, mas Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu diz que uma vez eu vi isso, que ele quando estava a escavar e de repente a camisa dele levantou-se e eu vi realmente que ele coitado tinha amarrado uma pedra ao seu estômago de fora, da parte de fora, e para dar aquele sentimento de a barriga estava cheia, para poder disfarçar esta fome. Ele próprio diz que ele falou com a sua esposa, com a sua mulher. Jabir diz, eu falei com a minha mulher e ela disse que temos um bocadinho de pão e temos um pequeno cabrito que dá para 3-4 pessoas, não vai dar mais para isso. E Jabir próprio manda fazer essa refeição e secretamente vai ter com o profeta e diz, olha, eu estou-lhe a convidar para jantar connosco, que eu sei que o senhor está com muita fome, não é muito, mas pronto, se quiser traga 1-2 pessoas. E é aí que o profeta faz uma daqueles milagres abertos e aqueles milagres virais, em que ele chama toda a gente para comer na casa de Jabir bin Abdullah. Jabir mesmo próprio diz que quando cheguei a casa a minha mulher entrou em pânico, só que depois eu disse, não, o profeta é que disse para trazer tanta gente, e ela disse que não há problema, se o profeta disse, então não há stress nenhum. Isto era fé, era grau de fé que as pessoas tinham no seu mestre. Dizem que o profeta foi até mais ou menos o espaço onde estava a comida e superou na panela onde estava o cozinhado e também onde estava o pão, e ele próprio diz que 10 pessoas foram entrando, comeram até chegar ao fim, até realmente ficarem cheias e satisfeitas e saciadas, e depois outras 10, e depois outras 10, e depois outras 10, e esta comida deu para 1.000 pessoas, praticamente todas as pessoas que estavam envolvidas na obra comeram. É isto que nós chamamos baraka, ziyadatul khair. Baraka significa que quando Deus abençoa, e quando Deus abençoa, uma comida de 3 pode ser para 3.000 pessoas. Isto existe, muita gente já viu isto na sua vida, e ao mesmo tempo ao contrário também, há muita comida e as pessoas comem e parece que nunca mais ficam cheias. Isto chama-se baraka, e normalmente o baraka vem desse tipo de pessoas, piedosas, crianças, idosos, pessoas doentes. Essas pessoas realmente conseguem emanar essa energia, e é sempre bom na nossa vida termos isso, e que ela nos dê a todos nós, inshallah. Dizem que durante a escavação, enquanto estavam todos a escavar, eles de repente chegaram a uma pedra, uma rocha, e eles estavam a tentar partir essa rocha, afastar essa rocha, mas não conseguiam fazer isso. E tentaram, uns até disseram que vamos ultrapassar a rocha, vamos desviar-nos,
vamos fazer a trincheira um bocadinho mais para a direita ou para a esquerda, mas outros disseram que não, o profeta deu-nos ordens para cortar, para fazer a trincheira desta, portanto nós temos que tirar essa rocha. Então chamaram o profeta, ele pega, sallallahu alaihi wasallam, ele pega no machado e dá um primeiro, quando dá portanto, dá uma machadada, a primeira machadada na pedra, ele diz Bismillah, Allahu Akbar, em nome de Deus, Deus é o maior. E diz que 1/3 da pedra parte-se. E quando isso acontece, o profeta diz Allahu Akbar, eu vejo agora as chaves do Levante. Levante era o que nós chamamos a Grande Síria na altura. Que essas chaves me foram dadas a mim e eu daqui vejo os castelos vermelhos da Síria. E isto era praticamente uma profecia, era uma notícia que ele recebeu na hora do que ia acontecer no futuro, que o primeiro grande província que iria cair depois da Arábia seria a província do Levante, toda a zona, portanto, de Egito, Jordânias e tudo mais, e Jerusalém inclusive. E o certo é que foi isso que aconteceu, que no califado de Abu Bakr, portanto, ele consegue, esta zona toda cai para as mãos dos muçulmanos. Depois ele dá a segunda machadada, e mais 1/3 parte-se da pedra, e ele volta a dizer Allahu Akbar, e desta vez diz que foi-me dado as chaves de toda a Pérsia. A Pérsia, na altura, era praticamente todo o Irão, toda a Ásia, Paquistão, Afeganistão. Era o maior império do mundo, e ele diz que eu vejo daqui os pilares brancos de Madain, que era uma cidade na altura, que era considerada a cidade imperial, capital dos persas. E é verdade, logo depois do Levante cair, a Pérsia cai para as mãos dos muçulmanos. E quando ele dá a terceira machadada, ele diz Allahu Akbar e diz recebi as chaves do Iémen, que é aquela zona do norte toda, que era a zona muito forte a nível da agricultura e comércio, e diz que eu vejo as portas de Saná, as portas eram as portas de entrada da cidade de Saná, e vejo daqui as portas. E na realidade, Iémen foi o terceiro. Portanto, um dos grandes milagres do Islão, além do Alcorão, o Alcorão é o grande milagre, e a vida do profeta é outro grande milagre, era o facto do profeta dizer as coisas, não adivinhar, mas dizer as coisas exatamente ao milímetro das coisas que iriam acontecer no futuro. Não é possível uma pessoa inventar e acertar praticamente desta maneira tão bem acertada. É durante essa escavação da trincheira que ele vê Ammar bin Yasir. Há quem diga que ele também, este episódio acontece também quando eles estão a construir a mesquita, mas ele está a ver Ammar bin Yasir a trabalhar arduamente e com muita força e cheio de motivação. E ele está completamente cheio de pó, e o profeta olha-se para Ammar bin Yasir e faz mais uma profecia. Havia muitas profecias que o profeta fez abertamente, é um caso este, e havia muitas coisas que ele disse internamente. Ele diz, Ammar, que Deus tenha piedade em ti. Ammar bin Yasir era filho de Yasir e Sumeia, os dois, o casal que foi pela primeira vez martirizado no Islão, foi a mãe, Sumeia, foi a primeira, que foi morta em nome de Deus, e depois Yasir, o pai, ou seja, o marido dela, foi. Então o profeta tinha um bocadinho de carinho por Ammar, porque ele tinha passado por muito, ele tinha visto os pais a morrerem em frente dele. Ele disse, Yasir, Ammar, que Deus tenha piedade em ti, porque tu vais ser morto por um grupo de rebeldes. E um grupo de rebeldes vai te matar. E na realidade isso vai acontecer daqui a mais 30 anos, em que vai haver a guerra civil entre o califa da época, Sayyidina Ali, que é o genro do profeta, e do outro lado o general Muawiyah, que era cunhado do profeta. Ambos vão naturalmente ter um despique político que vai culminar numa guerra, mas o profeta aqui não disse que vai ser morto por um grupo de cáfirs. Não, nós temos essa mania muitas vezes de aquele grupo que está mal, nós praticamente desclassificamos eles do Islão. Não é assim, há muitos grupos dentro do Islão que já combateram uns aos outros, como também dentro do cristianismo, como dentro do judaísmo também. O facto de haver dois grupos a lutarem não quer dizer que um seja não muçulmano ou deixa de ser muçulmano. Não.
foi um problema, foi um despique político. Há um grupo que naturalmente estava errado, claramente nós iremos falar sobre isso, que a nível político Sayyidina Muawiyah estava naquele dia errado, mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser muçulmanos. Não é correto dizer isso, e coranicamente falando também não é correto, até porque o Alcorão já falou que às vezes há dois grupos de crentes que estão efetivamente a combater um ao outro. Isto iremos falar quando chegar a esta marca, e é nesta guerra que Ammar bin Yasir vai morrer, e as pessoas até vão se lembrar disso, e quando Ammar for morto, as pessoas vão dizer realmente, na realidade, o profeta tinha dito isso, e isso significa que o grupo de Muawiyah, na realidade, estava politicamente errado. Depois, naturalmente, vai haver um desfecho que, inshallah, quando chegarmos a parte deste momento, iremos falar sobre isso, inshallah. Mas em parte nenhuma nós devemos pôr em causa a fé de qualquer companheiro, de qualquer muçulmano, não só de hoje, como também, e principalmente daquela época também. Como estava a dizer, os Quraishitas naturalmente estavam muito bem armados para essa guerra. Eles eram 4.000 homens, tinham sensivelmente 300 cavalos, e os outros, depois havia os Gatfanis, que eram a tribo do norte, que também veio sensivelmente com uns 2.500, 3.000 homens. Portanto, eles estavam realmente bastante fortes e juntos. Só que o problema que eles têm, e isso vai-se notar durante esta batalha, é que eles não tinham um líder apenas. Eles tinham vários líderes das várias tribos que juntos estavam a liderar. E normalmente em situações de crise, as coisas correm efetivamente muito mal, e é o que vai correr agora. Daí a qual o Alcorão chama eles de Ahzab, no capítulo 33, que eles eram os aliados. Portanto, eles estavam todos juntos, mas na realidade estavam juntos por razões diferentes, e no momento de crise, quando não há um líder para gerir, normalmente as coisas acabam por descambar. Conforme falei, os muçulmanos prepararam essa trincheira e tinham às suas costas uma montanha chamada Sila, e todas as senhoras foram enviadas, conforme falei na semana passada, para um forte chamado Al-Fari', porque o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a temer que a terceira tribo judaica, que estava ao lado dos muçulmanos, podia a qualquer hora trair os muçulmanos nesta crise, a tribo chamada Banu Qurayza, e o certo é que é isso que vai efetivamente acontecer. Do outro lado, entre os não muçulmanos, conforme eu expliquei, havia muitos líderes, e estavam mais ou menos chefiados pelas suas tribos. O líder máximo de todos, naturalmente, era Abu Sufyan. Abu Sufyan chamava-se Sakhr ibn Harb ibn Umayya. Ele era realmente, eles eram, portanto, pertenciam a uma tribo eles eram primos de uma tribo, portanto, eles eram os Umayas, que eram rivais de uma outra tribo chamada Banu Manaf, onde a família do profeta Hashimita pertencia. Abu Sufyan tinha nascido sensivelmente 10 anos antes do profeta. Ele eventualmente ele acaba por ser um líder, um dos poucos líderes opositores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aceitam o Islão mais tarde. Uma das razões que eles dizem é que ele realmente, mesmo quando foi inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nunca foi mal criado, nunca foi ordinário, nunca lhe faltou respeito. Ao contrário de outros líderes que no passado fizeram e foram muito maus e muito mal educados com a figura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele mais tarde vai acabar por aceitar o Islão. O profeta mantém ele no poder e dá-lhe a governação de Meca a ele, dá-lhe muito despojo de guerra, que vem depois de uma guerra, nós iremos falar em detalhe mais tarde. E isto faz-lhe ver que o profeta não estava. Abu Sufyan sempre pensou que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha feito todo esse movimento islâmico para ganhar poder e riqueza. E quando o profeta, no dia em que eles conquistam Meca e mais tarde conquistam uma outra cidade chamada Hunayn, quando o profeta lhe dá a ele a governação de Meca, portanto ele continua a governar Meca como governava antes, e ao mesmo tempo dá-lhe muito dinheiro, mas muito dinheiro dos despojos, é aí que Abu Sufyan convence que afinal o profeta sallallahu alaihi wasallam era verdadeiro e estava realmente preocupado com a vida dos muçulmanos, com a espiritualidade das pessoas do mundo em geral, e não estava à procura não estava a usar o Islão para ganhar dinheiro, e é aí que ele realmente aceita o Islão. Podemos dizer que de
convicção mesmo, e realmente acaba por tornar-se um grande discípulo, e a sua filha também, antes disso já tinha casado, tinha sido também aceita e foi também uma das esposas do profeta, então ele acaba de ter essa honra de ser sogro do profeta. Havia um outro líder que chamava-se Uyayna bin Hisn. Este, ao contrário de Abu Sufyan, era um homem altamente ordinário, mal educado, tão mal educado que uma vez ele foi visitar o profeta em Medina Munawara e entrou sem pedir permissão dentro de casa. Na altura não havia a lei do hijab, então ele até olha para Aisha, que está sentada em casa com o profeta, e o profeta até realmente olha para ele e diz: não tens vergonha, não se entra numa casa sem pedir permissão, quer dizer, que raio de pessoa és tu? E ele até orgulhosamente e arrogantemente dizia: tu vens da família Mudar. Mudar é uma das gerações, um dos antepassados do profeta. E nós não precisamos de pedir permissão a quem pertence àquela família. Portanto, ele foi arrogante, mal criado, e até virou-se para Aisha e até diz: porquê é que tu estás a ficar com esta rapariga? Eu tenho mulheres muito mais bonitas, ficas com uma das minhas mulheres. Na altura os árabes tinham no tempo da ignorância, tinham esta maneira de falar e de trocar mulheres e esse tipo. E o profeta simplesmente mandou-lhe sair, educadamente, dizendo que isto que tu estás a dizer é haram, o Islão não permite esse tipo de promiscuidade e de mudanças de mulheres e isso tudo mais. E foi, educadamente, mandou-lhe embora. E o profeta também até portanto, lhe disse, a Aisha radiallahu anha, quando viu isso tudo, até disse ao profeta que: porque é que tu não respondestes agressivamente a ele quando ele estava a ser tão mal educado? Ao que o profeta disse: Aisha, tu sabes, eu não sou um homem mal educado, eu não sou ordinário, eu falo bem com todas as pessoas, e eu não sou mal educado. E depois até disse uma coisa muito curiosa, que dizendo e a pior de todas as pessoas é aquele homem que é tão mau, que as pessoas são obrigadas a falar bem, educadamente com ele, porque ele é mal criado e têm medo da maldade dele. Este é um daqueles homens. Dizem que este homem era tão mau, e depois até o profeta disse que ele é um tolo, ele é uma pessoa, ele é um líder, mas é um tolo. As pessoas seguem ele porque ele é líder da tribo dele, mas na realidade ele é um grande tolo. Dizem até que ele ficou rei da tribo dele, porque uma vez o pai, quando estava a morrer, chamou ele mais os 10 irmãos, e a cada irmão, secretamente, o pai disse: se queres ser rei, faz uma coisa, leva esta faca e mata-me, porque eu quero morrer. E todos os 9 irmãos recusaram, apenas esse indivíduo, esse idiota, podemos dizer, que aceitou, e por essa razão tornou-se líder da sua tribo. Dizem que no final, quando o Islão vai ganhar a guerra toda, portanto no ano 8, no ano 9, ele vai aceitar o Islão porque não tem outra maneira, porque ele sabe que toda a tribo dele já aceitou o Islão, então para não ficar mal ele vai acabar por aceitar o Islão, mas logo a seguir à morte do profeta ele vai largar o Islão e vai apoiar vários homens que vão se autoproclamar profetas, e mais tarde ele irá ser capturado e vai dizer que eu realmente nunca me converti ao Islão, eu realmente só converti porque eu tinha que converter. Na altura, Abu Bakr radiallahu anhu, para não criar mais discórdias com a tribo dele, que é uma tribo grande, vai simplesmente mandá-lo embora, e não se sabe mais o que aconteceu com este homem. O outro líder que existe é um homem chamado Tulayha al-Asadi. É uma história de esperança, e eu queria vos contar essa história porque é uma história de esperança. Dizem que ele levou 700 homens com ele para essa guerra das trincheiras. Naturalmente que esta guerra das trincheiras vai passar, mas no ano 9 ele vai acabar por aceitar o Islão, ele vai acabar por se converter ao Islão mais tarde, daqui a uns anos. Quando o profeta morre, ele vai ser um daqueles 10 homens que se vai autoproclamar ser profeta. Portanto, ele vai largar o Islão e vai se autoproclamar ser um profeta de Deus, e vai começar a inventar um Alcorão e tudo mais. Dizem que o próprio Uyayna, este indivíduo que falei agora há pouco, não é? Uyayna bin Hisn também vai estar ao lado dele. Ele naturalmente que vai fazer uma guerra contra os muçulmanos e vai perder essa guerra. Khalid bin Walid na altura vai estar à frente dos muçulmanos e vai fugir para a Síria. E é lá que, por alguma razão que só Allah deve saber, não é, de certeza, é que, e Allah sabe tudo, ele vai se genuinamente converter ao Islão, ou seja, ele vai virar.
E ele vai se arrepender de tal maneira que ele volta a Medina Munawara, e perante Abu Bakr ele vai arrepender-se, fazer a shahada, e vai chorar, e eles dizem que ele chorou a vida toda, a partir daí, a pedir perdão, e a pedir que Deus lhe aceitasse, e ele morresse como um mártir numa guerra. E Allah vai lhe ajudar, e vai aceitá-lo, e na batalha de Qadasiyah, que vai acontecer daqui a uns anos, contra os persas, ele vai acabar por morrer como mártir. Então isto só mostra que, por mais que uma pessoa se perca, há sempre um caminho para voltar. Basta a pessoa querer e conseguir convencer a Deus que é realmente genuína. E vice-versa também, que Allah nos ajude. Pois havia um segundo grupo, conforme expliquei. Os Quraishitas eram 4.000 homens. Neste universo, 10.000 homens. E os Ghatfanis, que eram os do norte, eles eram sensivelmente 3.000 homens. Eles tinham vindo para a guerra porque os judeus tinham prometido que se vocês vierem nos ajudar, metade das nossas colheitas nós vamos dar a vocês durante o ano todo. Então eles pensaram que, espera aí, vamos falar com o povo de Medina, vamos falar com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vamos pedir a ele o que é que ele nos oferece. Se ele nos oferecer uma coisa boa, se calhar até não vamos. Eles eram mercenários. Então eles enviaram um mensageiro até Medina e falaram com o profeta dizendo que, olha, nós realmente, se o Senhor nos der um terço de Medina, a nós não iremos lutar consigo. Portanto, aqui eles o que estão a fazer? Eles já estão a fazer isso um negócio. E então, se nos derem um terço da cidade para nós não vamos lutar consigo. E foi isso, e o profeta, por mais incrível, o profeta até ponderou e considerou essa situação. E chamou os líderes das duas tribos árabes que viviam em Medina, a tribo de Aus e a tribo de Khazraj. E o líder de Aus era Saad ibn Muaz, e o líder de Khazraj era Saad ibn Ubad, os dois chamavam Saad. E perguntou a eles, o que é que devemos fazer? O que é que vocês acham? Eles realmente disseram que, Ya Rasulallah, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se Deus manda o Senhor fazer isso, aceitamos. Mas se Deus não manda fazer isso, o Senhor está a perguntar a nossa opinião apenas, fica a saber que Medina Munawara é uma cidade impenetrável. Não é o calhas que Deus escolheu Meca para o profeta ter nascido e Medina para o profeta ter vivido e falecido. Porque eram duas cidades que não se conseguia invadir. Meca, conforme já contei-vos a história, houve uma tentativa dos elefantes um dia invadirem e eles foram todos destruídos pelas aves que Deus enviou do céu. E Medina, porque, conforme expliquei, estava muito bem cercada de duas terras vulcânicas e muitas tamareiras, o que impossibilitava uma invasão direta. Só havia uma entrada, que era a tal entrada onde a trincheira tinha sido feita. E então Saad disse, e os dois Saads disseram que até hoje nunca ninguém nos conseguiu invadir, e eu acho que nunca ninguém vai nos conseguir invadir, portanto, deixa eles falar o que eles quiserem, se quiserem vir, vêm, se não quiserem, não vêm. O profeta gostou dessa proposta e disse que sim, eu estava a perguntar apenas a vossa opinião, vamos continuar e não vamos aceitar a proposta deles. Dizem que a trincheira levou os tais 10 a 13 dias para ser construída e o cerco que vai acontecer agora vai levar 30 dias e isso realmente desgastou imenso os muçulmanos. Foram quase 40 dias de imenso desgaste, cansaço. Não houve batalha, mas houve aquele perigo de qualquer altura pode haver uma batalha, qualquer altura eles podem saltar cá para dentro. E isso foi muito difícil, pois era uma trincheira de 2 km, o que fazia com que as pessoas tinham que fazer turnos para ficarem em segurança, para ficarem em guarda, e sempre que viam alguém do outro lado a tentar entrar, eles tinham que gritar Allahu Akbar alto para realmente eles saberem onde é que eles estão e que está a haver aqui uma tentativa de penetração ou nada. Isso desgastou imenso. O próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, naturalmente saiu de casa também, mais ou menos uns dias antes, ou uma semana antes, e montou a sua tenda perto da trincheira. Todos os homens ficaram também naquele lado, as mulheres foram todas enviadas para as suas, para o tal forte, para ficarem seguras durante esses 40 dias. Uma Salama diz que, uma das esposas, que foi uma batalha muito cansativa porque nós vivemos em medo durante 40 dias. 40 dias ouvimos à noite eles a gritarem Allahu Akbar,
que significava que está um ataque, está a entrar, mas depois não acontecia nada depois disso, e isso deixava desgastá-lo imenso. A própria Aisha radiallahu anha diz que eu fiquei na tenda com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e houve um dia que era a vez dele para ficar a vigiar a noite, e Saad ibn Abi Waqqas, um dos grandes companheiros dele, disse que, olha, o profeta, o senhor fica a descansar esta noite, eu vou ficar no seu lugar. E o profeta estava tão cansado que aquela noite dormiu. Ela própria diz que eu conseguia ouvir o ressonar do meu marido, de tão cansado ele estava, e ela própria diz que nunca vou esquecer o que Saad fez para mim, deixou o meu marido hoje descansar, porque eles estavam muito cansados. E é nesta altura que acontece o último grande golpe aos muçulmanos. É um golpe que eles estavam muito confiantes que iam aguentar os 40 dias, ou iam aguentar o cerco. Mas o que acontece agora é um grande golpe. É um golpe que o profeta já esperava, que era a Banu Qurayza, a tal tribo judaica que não ajudou os muçulmanos na trincheira, mas também não ajudou o outro lado. Ficaram quietos num canto. Eles viraram-se. Dizem que Huyay ibn Akhtab, pai de Safia, que mais tarde vai se casar com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de Banu Nadir, ele conseguiu entrar secretamente pela cidade e foi ter com o líder do Banu Qurayza, o seu primo, o judeu, Ka'b ibn Asad al-Qurayzi, e disse que, olha, vocês largam isso e venham para nós. A bem da verdade, Ka'b realmente no início recusou, dizendo que, olha, nós já fizemos 3 vezes um contrato com os muçulmanos e nós nunca quebramos, nós não queremos nem estar ao vosso lado nem ao lado deles, nós estamos quietos no nosso canto, nós não vamos ajudar ninguém, mas também não vamos ajudar vocês. E o certo é que o primo, o Huyay ibn Akhtab, disse que não, vamos, nós somos muitos, e se nós ganharmos, nós vamos acabar também com vocês. E no fim, Ka'b aceitou e traiu. Portanto, a terceira tribo judaica traiu os muçulmanos, historicamente falando. Eu acho que as pessoas têm que saber a história antes de falar mal. Muitas pessoas dizem que os muçulmanos são antissemitas e quando falam da história, porque é que as 3 tribos judaicas foram expulsas de Medina, mas não se esqueçam que as 3 tribos judaicas eram árabes também. Mas a história conta que eles traíram. E naquela altura quem traía era morto na hora. O profeta foi benevolente, que a primeira tribo que traiu ele mandou embora só, até deixou-os levarem as coisas todas. A segunda tribo, a Banu Nadir, que foi pior, tentou matar ele também mandou embora, e ainda voltaram outra vez agora a fazer problemas. E a terceira tribo era esta Banu Qurayza, que também, à última da hora, viraram-se e criaram um grande problema para os muçulmanos. Porquê? Porque enquanto os não muçulmanos estão do outro lado, com uma trincheira a separar eles, esses de Banu Qurayza agora estão realmente dentro da cidade de Medina. Portanto, eles são um perigo agora. Eles eram sensivelmente 2.000, 3.000 homens. Dizem que o profeta ainda enviou Zubair bin Awam, o seu cunhado e primo, para espiar os judeus, para ver como é que eles estavam, se eles tinham virado ou não. E Zubair bin Awam confirma que realmente eles já estão a mudar-se, já estão a sair, já estão-se a preparar para realmente nos atacar. O profeta envia 4 líderes para falar com essa tribo judaica, para convencer para não fazer isso. Entre eles estavam os tais Saad bin Muaz e Saad ibn Ubada. Só que quando eles foram falar com Ka'b al-Qurayzi, o líder dos judeus, Ka'b ibn Qurayzi, de uma forma arrogante, deu o dito pelo não dito e disse que eu nunca tinha nenhum contrato com vocês são todos mentirosos, eu não tenho nada a ver com isso, e levou e rasgou praticamente os contratos todos e simplesmente deu o dito pelo não dito. É assim que homens que não têm medo de Allah funcionam, homens que não têm consciência funcionam assim, que Allah nos perdoe e não nos faça com isto. E simplesmente foram-se embora. E agora a primeira coisa que eles naturalmente, quer dizer, ao terem feito isso, começaram a ter inimigos dentro da própria cidade. É por isso que no Alcorão, capítulo 33, versículo 10, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, até diz que naquele momento, Hunalika betulia al-mu'minun, o medo foi tão grande dentro dos muçulmanos que eles naquele momento foram mesmo testados, e o seu chão começou a abanar. Ou seja, este foi o momento em que Deus quis ver, e o próprio Alcorão diz que naquele momento vocês até duvidaram, será que
esta vez nós vamos acabar ou não. Mas é assim mesmo que Deus nos testa. Muitas das vezes é preciso ir até ao limite para ver a fidelidade de cada um. Até que ponto nós acreditamos em Deus? Será que nós só acreditamos em Deus e nos nossos irmãos e no nosso país e na nossa família quando está tudo a correr bem? Ou será que nós somos fiéis e perante uma crise continuamos a manter essa fidelidade? Foi isso que os muçulmanos, os discípulos, foram testados. Eles, graças a Allah, mantiveram-se firmes. Havia alguns que naturalmente ficaram com muito medo. É natural. O próprio Corão diz que o coração quase que saltou para a garganta, mas isso mostra que eles eram humanos, mas graças a Allah mantiveram-se juntos e levaram isto até ao fim. Para a semana, inshallah, vamos acabar a história.